Queria que você repetisse isso comigo. Os planos de Deus para toda... Vamos mais uma vez? Os planos de Deus para toda a história. Eu tenho notado, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias onde de alguma forma o medo, onde de alguma forma a incerteza, as circunstâncias adversas, os momentos difíceis, nos faz olhar para frente e se perguntar: Deus, o Senhor continua no controle de todas as coisas? O Senhor está à frente de todas as coisas? O Senhor continua controlando todas as coisas? E a pergunta que eu queria que nós pudéssemos parar e fazer hoje é a seguinte: como eu e você podemos continuar crendo, continuar acreditando e crer de maneira profunda na soberania de Deus sobre a história, diante de tudo que nós estamos vendo? Como, Eusi, a gente crer e continuar acreditando que Deus está no controle, quando parece que as coisas não estão no controle? Como, Suane, a gente continuar crendo quando às vezes a gente olha para todas as coisas e não consegue às vezes enxergar, e como ser instrumento, ser sal, ser luz diante destas situações? E a pergunta que eu faço é: Fábio, como confiar, como continuar crendo, como acreditar na soberania de Deus sobre a história, sobre o rumo do mundo, sobre o rumo da nossa vida, sobre o rumo de tudo que nós estamos vivendo? Porque às vezes a grande questão é, eu até durante esta semana tirei uma foto, que para mim foi uma foto muito emblemática, do Vladimir Putin e do líder do Xi Jinping lá da China. Olha para essa foto. E quando você olha para essa foto, a China e a Rússia, diz ele, estão prontas para liderar o mundo. E eu comecei a ver assim em algum momento, como você, os comentários. E os comentários desta foto foram os mais diversos, mas uma coisa era interessante ali na pesquisa que eu estava fazendo. Eu queria ver qual era o tom dos comentários, qual era a forma das pessoas enxergarem esta imagem, Rafa. E a maioria das expressões eram expressões de incertezas, eram expressões de medo acerca daquilo que é o governo no mundo, o governo nas nações, as diferenças entre os países. E aí então vem essa pergunta: como continuar crendo? Como continuar confiando que Deus está no controle de toda a história quando eu olho esta imagem? Agora, não é só esta imagem. Como eu continuo crendo, irmã Silvia, quando eu recebo aquele exame que eu não esperava receber e tem um resultado nele que não era para ter aos meus olhos? Como, Adevaldo, a gente continua crendo, chegando na segunda-feira e o chefe diz assim: está despedido? Como a gente continua confiando na soberania de Deus, daquele processo que a gente sabia que ia ganhar e o veredito foi contrário a nós? Essa é a questão. Confiar na soberania quando tudo parece estar da forma que nós gostaríamos que estivesse é fácil. Mas e confiar na soberania de Deus quando nós perdemos o controle? Hoje eu queria convidar você a mais uma vez retornar para onde? Para a palavra de Deus. Queria que você abrisse o seu aplicativo, queria que você abrisse a Bíblia
E hoje nós vamos passar por alguns textos, você que está em casa. Hoje nós vamos estudar mais alguns textos, e como pastor eu tenho sido insistente. Abra a Bíblia, confira na Bíblia, veja se está na Bíblia. Sabe por quê? Porque hoje algumas verdades que nós vamos estudar aqui, eu quero pedir que você guarde no seu coração estas verdades de maneira muito especial. E a primeira destas verdades, sabe qual é? Deus governa os governantes e os destinos das nações. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso à luz da palavra de Deus? E eu queria que você repetisse comigo: Deus governa os governantes e os destinos. Vamos mais uma vez juntos? Deus governa os governantes e os destinos. Pastor, mas como? De fato Ele governa. Quando eu vejo tantas atrocidades, quando eu vejo tanta coisa acontecendo, vamos para as Escrituras. E eu queria convidar você a abrir agora a Bíblia no centro, a começar pelo Salmo capítulo 22, verso 28. E eu queria que você fosse marcando na sua Bíblia. Nós vamos projetar todos os textos, mas eu queria que você fosse marcando e gravando esses textos no seu coração, Rafa. Salmo 22, verso 28 diz assim: porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. O salmista começa dizendo que o reino é dele. O reino não é de quem acha que é. O reino não é de Putin. O reino não é de Xi Jinping. O reino não é de direita. O reino não é de esquerda. O reino não é de nenhum desses que acham que é rei. O reino é do Senhor Jesus. E o texto começa já dizendo assim: porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. O Salmo capítulo 22, verso 28. Agora andando um pouquinho mais, do Salmo 66, verso 7. A palavra de Deus diz assim: Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Os olhos do Senhor estão sobre todos os povos. Não adianta a gente achar: Deus, o que vai ser do Brasil, se A ou se B governar. Meu irmão, eu preciso te dizer uma coisa: indiferente de quem ganhe, a nação, ela está nas mãos do Senhor, e Ele domina eternamente pelo seu poder, porque Ele é rei. A quem você está confiando? A quem você está achando que o seu futuro pertence? A quem você acha que o seu amanhã pertence? Você acha que ele perdeu o governo? Não, ele domina. Só um mês, Rafa? Quando? Ele domina quando? Eternamente. Todo o tempo. Tem mais. Irmãos, eu poderia ter trazido uma centena de textos, mas eu separei pelo menos uns 10 para ficar cravado assim. É para nunca mais a gente esquecer, irmão Eduardo, que é Ele que governa as nações. Salmo 75 agora. Olha o que diz o Salmo 75. O Salmo 75 vai nos dizer versos 6 e 7. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é juiz. A um abate e a outro Ele exalta. É Ele que governa. Não tem essa de um governante de uma nação. Irmãos, daqui a pouco eu vou falar sobre o Império Romano. O Império Romano achava que ele ia dominar para sempre. Os maiores impérios de todos os tempos, por mais que achavam e poderiam pensar: nós vamos, Camila, viver para sempre, eles foram abatidos. Sabe por quê? Porque é o Senhor o juiz. Um abate e ao outro exalta. Quem olha para a história de Nabucodonosor, quem olha para a história dos reinos ao redor de Israel, quem olha para a história de todos os reinos da história, de todo o tempo, Deus abateu todos eles. Todos eles. Porque Deus é Deus. Olha Provérbios 21, o que Salomão pensa sobre isso? A gente começa pelos salmistas. Agora o que o sábio diz sobre isso, João? Salomão, ele chegou a uma conclusão interessante. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Você está aí sem dormir, você está aí preocupado, você está aí muitas vezes deita e não consegue descansar.
Sabe por que você está esquecendo dessas promessas de Deus? Você está esquecendo do que orienta a palavra. Enquanto você está preocupado, o que vai ser? Não, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e é Ele que o dirige para onde Ele quiser. Para por aí não. Daniel é um homem que se infiltrou em muitos lugares. Daniel foi um homem usado por Deus até no meio público. Olha o que Daniel pensa, e nos diz: a decisão anunciada pelos guardas, os anjos o declaram veredito, para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. É Ele que dá o reino, é Ele que tira o reino, é Ele que põe, é Ele que tira, é Ele que permite, é Ele que abate. Irmãos, Ele é soberano. É Ele que está na frente. E Daniel, ninguém melhor do que Daniel para dizer isso aqui, porque Daniel viveu um momento desafiador, viveu um reinado em que o povo de Deus estava sendo duramente perseguido. Ele com os seus amigos é levado para dentro da casa, por dentro do palácio real, e ele sabia que naquele momento, olha o que Daniel está dizendo, ele está dizendo que quem governava, ainda que fosse alguém que perseguisse Israel, era alguém que estava ali porque Deus tinha permitido. Uau! Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. A gente segue, vamos seguir que tem mais. O que Jesus fala sobre isso? Estamos vindo dos Salmos, passamos pelo sábio Salomão, passamos por Daniel, e agora, e Jesus? João capítulo 19, verso 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que te entregou, a ti. Olha só, olha que texto lindo. Mas aquele que me entregou a ti, a maior pecado tem. Jesus estava falando com quem? Com Pilatos, nos momentos finais, prestes à sua crucificação. E ele vira para ele e diz: nenhum poder você teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Você não teria poder nenhum, Pilatos. Nenhum. Agora a Bíblia segue. Olha o que Lucas compreende sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 26. De um só sangue ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinados tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Ele fez toda a geração dos homens. Ele tem os tempos determinados. Ele controla todas as coisas. Ele é soberano. Ele não é pego de surpresa. Aí segue, ainda tem mais uma. Vamos lá agora, Paulo, só para a gente fechar assim o ciclo bíblico, do Antigo ao Novo Testamento. O que Paulo fala sobre isso? Romanos 13, 1. Todos devem ser sujeitos às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foi por Ele estabelecidos. É Ele que exalta, é Ele que põe. A gente só desobedece a autoridade quando ela vai contra a palavra de Deus. A gente só vai contra a autoridade quando ela vai contra as escrituras sagradas. Mas as autoridades foram constituídas para o nosso bem. As autoridades foram constituídas para o bem daquele que serve a Deus. Mas aqui Paulo está dizendo que todos foram constituídos pelo Senhor, todos foram dados pelo Senhor. Meus irmãos, ao longo de todos esses textos, e eu poderia trazer aqui, irmã Samara, inúmeros outros, vários outros textos, Euzi, sabe o que nós estamos entendendo? Deus, Ele não perdeu o controle. Meus irmãos, as nações estão sobre o senhorio de Jesus. Por mais que a gente não entenda, por mais, Rafa, que a gente não controle, mas só existe um que governa as nações, só existe um que é soberano, e Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, não tem exemplo melhor do que um. Me faz lembrar de um exemplo bíblico. César governava.
César estava no poder, e ele faz uma lei. Qual era a lei? Tentar fazer um recenseamento, e ele manda cada pessoa para a sua cidade de origem. Está lembrado desse texto? E então ele manda, César Augusto mandou que o mundo inteiro fosse recenseado. Lucas capítulo 2, cada um volta para sua casa. E quem volta para sua casa? José e Maria. E eles voltam para onde? Para Belém. Sabe por quê? Porque lá haveria de cumprir uma profecia escrita há anos e anos atrás. César estava achando que estava fazendo um decreto, mas César não estava apenas fazendo um decreto. César estava sendo usado por Deus para mandar José e Maria para seu lugar de origem, para que uma promessa fosse cumprida. Qual é a promessa? Lá de Belém virá o Salvador. E eles chegam na sua cidade, e lá o bebezinho nasce. Sabe por quê? É porque simplesmente eles foram cumprir um decreto? Não. Existe um Deus que é soberano nas nações. Você consegue enxergar isso? Você consegue ver dessa maneira? Você consegue enxergar Deus governando as nações? Você consegue ver o maior império do mundo, César dando uma ordem, achando que essa ordem é dele mesmo? Não, Gustavo, ele estava sendo usado por Deus, sabe para quê? Para cumprir a vontade do Senhor, porque Ele governa as nações, meus irmãos. Ele é o nosso Deus. Nunca se esqueça, Deus governa os governantes e o destino das nações. Deus governa os governantes e o destino das nações. Eu queria que você repetisse bem forte comigo: Deus governa os governantes e o destino das nações. É Ele que está no governo, é Ele que está no governo. Deus reina sobre a história. Rafa, Deus não é pego de surpresa. Você está achando que Deus foi pego de surpresa com a sua situação? Você está achando que Deus foi pego de surpresa com aquela questão que você está enfrentando na sua casa, no seu trabalho, na sua família? Não! Ele governa as nações, Ele governa todas as coisas. Agora, Ele não só apenas governa, Rafa, tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer, uma outra verdade: Deus vai realizar os seus propósitos na terra. Meu irmão, aconteça o que acontecer, o que Deus decretou vai acontecer, porque decretado está, e a palavra de Deus se cumpre. Lá em Gênesis 3 ele diz: olha, eu tenho uma promessa. Lembra da promessa de Gênesis 3, que haveria de vir um Salvador? Passaram-se anos, teve todo um processo, mas no tempo certo e na plenitude dos tempos, a promessa aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus realizará todos os seus bons propósitos na terra. Agora, quando eu falo disso, Fábio, que Deus realizará os seus bons propósitos na terra, Ele tem bons propósitos para os cristãos e para a igreja. E é por isso, irmãos, que eu não tenho medo. É por isso que está uma discussão terrível aí. A igreja, irmãos, tem 2000 anos, diz o doutor Luiz Saião, e eu gosto dessa frase dele, que estão tentando acabar com a igreja, irmãos, e não conseguem acabar com a igreja. Sabe por quê, irmãos? Jamais alguém vai conseguir acabar com a igreja. Deus tem propósitos para a igreja, Deus tem propósito para o seu povo aqui nessa terra, e é por isso, irmãos, que nós precisamos voltar para a palavra. E a palavra de Deus nos dá inúmeras garantias. Quando a gente sabe e olha para isso, olha para Romanos capítulo 8. Lembra o que diz Romanos capítulo 8, verso 28? Vamos ler juntos? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu. Ele tem um propósito, e o seu propósito é bom, Rafa. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não concorde, e ainda que a gente não consiga ver, Deus é um Deus bom, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, tem livramento na sua vida que você está reclamando que só, mas lá na frente você vai olhar e vai falar assim: Jesus, muito obrigado porque o Senhor tirou aquela tranqueira da minha vida. Jesus, muito obrigado porque o Senhor tirou da minha vida aquela pessoa que talvez hoje você está chorando.
É aquele emprego que você está chorando hoje. É aquela circunstância que você olha e diz assim: oh Deus, meu irmão, para de lamentar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O problema nosso, irmãos, que está nos faltando é substância, é Bíblia, irmãos. Está nos faltando palavra. E aí a gente fica na mercê dessa fumaça para lá, fumaça para cá. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Mas irmãos, a palavra final é a palavra de Deus, Eduardo. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja vai prosseguir, irmãos, indiferente de quem ganhar. Guarda isso no seu coração. A igreja vai prosseguir, sabe por quê, irmãos? Olha a promessa que existe para a igreja aqui, ó. É por isso que eu não tenho medo, irmãos. A promessa que existe para a igreja foi o próprio Jesus que deu. Olha o que ele diz em Mateus: pois também eu te digo, Pedro, que tu és, Pedro, uma pedrinha. Pedro, tu é um pedregulho, tu é um cascalinho, Pedro. Mas sobre esta pedra, ele é a pedra angular. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, meus irmãos. A igreja de Cristo não será destruída. A igreja de Cristo não será derrotada. Ela vai continuar a crescer, ela vai continuar a avançar. Todos os povos levando a mensagem de salvação. E meus irmãos, se Satanás se levantar, as portas do inferno não vão se prevalecer, porque ela é do Senhor. Mas não tem que ter medo não, irmão. Nós temos que ter medo do pecado. Nós temos que ter medo de desobedecer ao Senhor. Nós temos que ter medo de andar longe de Deus. Eu acho que você tem que pensar sobre isso. Medo é de desonrar o Senhor. Mas medo, irmão, do que vai acontecer com a igreja? Irmãos, eu não tenho medo não. Tem uma promessa para a igreja. Ele voltará para buscar a sua noiva. Ele voltará para buscar a sua igreja. A única razão dele voltar aqui, irmãos, é porque ele vai voltar, Rafa, para buscar a igreja. Ele, Jesus Cristo, exaltado, entronizado, ele continua a trabalhar em favor, irmãos, da vontade dele a partir da sua igreja. Ele está vivo. Mas parece que nós estamos aqui cegos. Parece que nós estamos assim perdidos, meus irmãos. Nós estamos perdidos, Fábio. Parecendo que assim a gente está tudo. O que vai acontecer? Irmãos, Deus está no governo. E Deus tem a sua igreja. Pode entrar à direita, pode entrar à esquerda, pode entrar o que for, irmãos. A igreja vai prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O problema é que tem um monte de gente perturbada aí, gritando adoidado. Sabe por quê? Porque esqueceu a Bíblia. E tem que gritar mesmo. Quando esquece as promessas de Deus, tem que gritar, para ver se leva no grito. Não, irmãos, nós precisamos é voltar para as Escrituras. Nós precisamos é voltar para a palavra, Rafa. E nada vai destruir a igreja de Jesus, irmãos. São 2000 anos, irmãos, que estão tentando acabar com ela. 2000 anos. Não há sistema, não há governo. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Os planos de Deus é para toda a história. Os planos de Deus é para toda a história. Olha o que diz Isaías, irmãos, 49, nós lemos esse texto hoje. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou o Deus que não há outro. Eu sou o Deus, não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade. As coisas ainda que não sucederam, sou eu que digo. O meu conselho subsistirá e eu realizarei toda a minha vontade. Meu irmão, na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, você pode fazer o que for, mas a vontade de Deus vai ser cumprida. A vontade de Deus que Ele já fez, que Ele já falou, que Ele já mostrou a nós de maneira clara na sua palavra, isso vai se cumprir, porque Ele diz: o meu conselho subsistirá. É isso, Gabriel. Eu realizarei a minha vontade. Agora, meus irmãos, o Novo Testamento, o Cristo ressurreto faz essa promessa.
E ele vai dizer lá em Apocalipse capítulo 21, capítulo 2, verso 26: ao vencedor que continuar nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha que interessante, ele governa, ele está à frente, ele vai cumprir tudo isso. Agora, Derlei, tem uma das coisas que ele prometeu e ele vai cumprir, sabe qual é? Ele voltará, irmãos. Essa mensagem sumiu dos púlpitos, essa mensagem sumiu da igreja, essa mensagem sumiu, sabe por quê, irmãos? Porque a gente está falando tanto do reino, mas a gente está querendo ficar aqui. A gente está falando tanto do reino, mas se a nossa vontade é ficar entranhado aqui no poder, irmãos, nós não podemos perder de vista, irmãos, que Cristo voltará. E quando Ele voltar, irmãos, para sempre Ele vai governar todas as nações. Tem gente que está achando que porque está governando um pouquinho aí, está se achando alguma coisa. Irmãos, Ele voltará um dia e vai governar as nações. Meus irmãos, quem terá autoridade final para governar o mundo é o Senhor. Não será César, não foi Nero, não foi Hitler, não será um presidente da União Europeia, não será alguém da América Latina, não será alguém de direita, não será alguém de esquerda. Quem vai governar todas as nações é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele, irmãos. A igreja não tem que ter medo não, irmãos. O povo de Deus não tem que ter medo não, irmãos. Nós somos o povo da promessa, meus irmãos. Medo de A, de B. Podemos sim passar dias difíceis, podemos sim enfrentar adversidade, meus irmãos, mas a palavra de Deus diz que Ele vai voltar. E é por isso que quando eu leio 1 Tessalonicenses, meus irmãos, meu coração acelera, e eu fico assim: Maranata, hora vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Olha o que ele diz: porque mesmo o Senhor descerá, e Ele vai descer como, irmão Vilmar? Com um alarido, com uma voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e a trombeta vai tocar, irmão Fábio, e naquele dia, irmão Fábio, os que morreram em Cristo, irmão Fábio, olha quem vai levantar lá, irmão Fábio, quem vai levantar, irmão Fábio? Todos aqueles que morreram em Cristo, meu irmão. A sua mãe querida vai se levantar, porque ela morreu em Cristo Jesus, e a palavra de Deus diz que eles vão se levantar primeiro, e nós que estaremos aqui, diz o quê? Seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, e nós vamos encontrar o Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com eles, irmãos. O Senhor Jesus vai voltar, irmãos, e Ele vai buscar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo serão ressurretos, e nós estaremos para sempre com Ele. É por isso que Apocalipse capítulo 11 verso 15 diz: e o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre, meus irmãos. Essa é a mensagem da palavra de Deus. E aí você está preocupado, você está perdendo noite de sono, você está com seu coração ansioso, você não dorme mais, briga a semana inteira, está perturbado, ó, você está tomado pela ansiedade, você está tomado pelo medo, você está tomado pelo desespero, quando na verdade, irmãos, nós devemos ser tomados pela confiança na promessa da palavra de Deus, irmãos. Tomado pelas escrituras sagradas. Sabe por quê, irmão Adevaldo? O meu papai é o soberano das nações. O meu papai é o soberano das nações. É Ele que governa. E aí o nosso coração, meus irmãos, como diz Isaías capítulo 26 verso 3, Ele conservará em perfeita paz aquele que tem o propósito firme
em ti, porque Ele confia em ti. Ele é o nosso Deus. Aconteça o que acontecer, venha quem for, venha as batalhas políticas, venha as batalhas de classe, aconteça o que acontecer, Deus está sentado no trono. Lembra de Isaías capítulo 6? O que diz Isaías capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Irmão Eduardo tinha um problema para um profeta. Sabe qual é, irmão Rogério? Um rei morrer. Porque ia começar uma luta, ia perguntar para ele: quem é o novo rei? E agora, quem é o novo rei? Quem vai ser ungido como próximo rei? Quem será aquele que virá? Isaías, nessa angústia dessa resposta, ele vai para onde? Ele vai buscar o Senhor. E olha o que acontece. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aqui embaixo está um caos. O rei morreu, mas o Senhor está no trono, reinando e governando as nações. Ele está no trono, assentado sobre o seu sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo, e os anjos estavam em cima dele. Cada um tinha 6 asas, com as 2 cobriam os seus rostos, com as 2 cobriam os seus pés, com as 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra estava cheia da sua glória. Oh, aleluia! Uzias morreu. É o ano da morte do rei Uzias. Está um caos, mas Deus está no governo. É o ano de eleição. Está um caos, mas Deus está no governo. Passamos uma pandemia, está um caos, mas Deus está no governo. Ah, meu irmão, quem te governa? Deus está no governo. Minha família está um caos, Deus está no governo. Minhas finanças estão de mal a pior, Deus está no governo. Ele não perdeu o governo não, irmão. Ele continua governando as nações. Ele é Deus, Ele é Senhor. É isso que as Escrituras dizem. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a Bíblia diz. Ele está no controle de todas as coisas. Agora, e eu vou terminar aqui. Se Deus está no controle de todas as coisas, qual é o meu papel então? Boa pergunta. Vou só agora orar? Vou só deitar, dormir? Ainda mais que o Salmo diz que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Tem gente pegando esse Salmo aí para só ficar dormindo, né? Ainda diz assim: estou confiando no Senhor. Mas a Bíblia também diz: vai ter com a formiga, a coisa é séria. Esse salmo é para confiança, não é para ficar dormindo o dia inteiro não. Deus tem planos para toda a história. Mas a pergunta que a gente faz agora: qual é o nosso papel em tudo isso? Ele é soberano. Mas qual é o meu papel? Qual é, Caio, o meu papel? Qual é o nosso papel em tudo isso? Uma das coisas mais lindas, irmãos, que a gente aprende é que Deus opera por meio de ações humanas para realizar o seu propósito. Deus escolheu a sua criação. Fábio, eu fico imaginando que só, Derlei, se a gente encontrasse aquele querubim ali que Isaías viu, 6 asas cobriam o rosto, 6 asas cobriam o pé, e 6 asas ele fazia o quê? Imagina, Rafa, domingo à noite, você voltando para casa e encontrar aquele querubim na estrada. Como é que seria, Gustavo? Mais ou menos ali perto do estádio, assim, ó. Você olhar e ele olhando para você, assim, ó. Imagina, Wilson. Imagina, irmão Marcelo, Ele podia fazer isso. E ele pode fazer isso. Mas não foi esse o meio que ele escolheu. O meio dele fazer e operar as suas ações é por nós, a sua criação. Ele quer nos usar para ser bênção nessa terra enquanto nós estivermos aqui. Ele quer usar a igreja, irmãos, enquanto a gente estiver aqui, para amar as pessoas, para cuidar das pessoas, para dividir o pão, para chorar junto, para acolher, para dar abraço.
Igreja, irmãos, tem que ser o povo do abraço. Igreja tem que ser o povo do sorriso, irmãos. Igreja tem que ser um povo alegre. Porque Ele quer nos usar para isso. Ele quer usar pessoas para que o seu reino seja expandido nessa terra. Se a gente olhar, irmãos, apenas os versículos da soberania de Deus, nós teríamos uma imagem equivocada, pois a gente veria apenas a metade de um ensinamento bíblico a respeito da história da humanidade. E uma coisa que às vezes a gente se pergunta: por que Deus ainda não tirou todo o mal do mundo? Ele não é soberano? Deus ainda não quis removê-lo, porque Ele ainda tem sido longânimo, para que muitos se arrependam e venham conhecê-lo como Senhor. Mas a Bíblia diz como seriam os últimos dias. E eu quero terminar com esses dois textos, irmã Sirlene. Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, que agora já não é mais um jovem pastor, já devia estar assim com a cabeça branca, né, irmão Fábio? Timóteo já não era mais um menino, já não era mais um pastor no início do ministério. A primeira carta, irmão Vilmar, quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo era novinho, menino, mas agora ele já é um pastor mais experiente, irmão Carlos. E para esse pastor experiente, ele começa a falar de algumas coisas que haveria de acontecer, irmão Benhur, nos últimos dias. E aí ele começa a descrever como seriam os últimos dias. Irmão, lê a Bíblia, irmão. Larga esses coach da internet aí, irmão. Lê a palavra de Deus, irmãos. Abra as escrituras e leia. E quando você quiser assistir alguma coisa boa na internet, assista quem está pregando a Bíblia. Boas mensagens bíblicas. Para de assistir esse povo que anda dizendo que você é o centro de tudo. Para de assistir esse povo que diz que você é o cara, que você é o melhor de todos. Irmão, isso aí é tudo furada. O centro é Jesus, irmãos. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. Quando a gente o conhece, nós não precisamos ficar sendo lembrados, recebendo elogio aqui, massageando o coração todo o tempo, não. Porque a nossa satisfação está nele. Um dos maiores problemas dessa geração é que se ela não for o centro, ela entra em crise. Isso começa desde a foto que posta de manhã. Isso começa desde o like que não veio. Isso começa de tudo isso. Por quê? Porque a satisfação não está em Deus. Se a sua satisfação está em Deus, se deu like, se não deu, se falou contigo, se não falou, se foi ou se não veio, não importa. O que importa é o que Deus pensa sobre você, meu irmão. E Ele te ama. Ele deu a vida dele por você. Você está preocupado? Ah, mas o que o outro vai achar? O que o outro vai pensar? Meu irmão, o quem mais você deveria estar preocupado já deu o veredito dele. Ele diz: eu te amo, eu dei a minha vida por você na cruz do Calvário. Agora olha o que ele diz. Olha como seriam os últimos dias, Rafa. Os últimos dias haverá tempos difíceis. Como é que são os tempos difíceis? Os homens amarão mais a si mesmo. Parece que a gente está lendo o jornal do dia. Os homens amarão mais a si mesmo. Serão o quê? Arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes. A quem? Nós nunca tivemos uma geração como essa, que tem desrespeitado tanto os pais, que perdeu o temor aos pais. É por isso que tem meninada tudo morrendo cedo, porque esse é o mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que viva muito na terra, longos dias. Muitos jovens morrendo cedinho. Por quê? Porque não obedece, desonra o pai e a mãe. Desonra o pai e a mãe. Quer ir de mal a pior, meu irmão? Desonra teu pai, desonra tua mãe. E a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam assim: ingratos, desobedientes aos pais, ímpios, sem afeição natural, irmãos. Irmão bispo, sem afeição normal. Antigamente, até aquele que não conhecia a Deus respeitava a Deus e o próximo. Mas nos últimos dias, o homem é sem afeição, não respeita ninguém. Incapazes de quê? Perdoar.
caluniadores, descontrolados. Irmãos, nós estamos numa sociedade de gente descontrolada. Você quer ver? Tenta andar um pouquinho, por um acaso você esquece um pouquinho, anda perto de uma faixa. Faixa que eu digo que você está numa pista de 3 faixas. Você vai ver um motoqueiro descontrolado vir sentar o pé no seu. Que não é um motociclista. Um motociclista sabe conduzir uma moto. Mas como nós estamos numa sociedade descontrolada, passa, briga, buzina. Abriu o semáforo, não arranca não para você ver. E se você parar, inventar de falar alguma coisa, o risco que você está correndo é de alguém descer e você arrumar uma briga maior. Todos os dias a gente nota um problema assim, Everson, porque nós estamos vivendo uma sociedade de gente descontrolada, gente cruel, inimigas do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Irmãos, e tem gente que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso aqui foi escrito, irmãos, há mais de 1900 anos atrás. Olha aí, irmão Edevaldo, está parecendo que a gente está lendo o dia de hoje, né? Esses são os últimos dias. E você tem dúvida do que nós estamos vivendo? Você tem dúvida do que nós estamos enfrentando? Agora olha o que Paulo ainda vai dizer a Timóteo, para a gente terminar. Na verdade, Timóteo, quando isso acontecer, versículos 12 e 13, ele segue: todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo vai receber louvores, placas de reconhecimento, buquê de rosas, o cristão exemplar da classe. Não é isso que está aí? Todos que querem viver a vida cristã piedosamente, irmão Fernando, todos que querem viver, irmão Marcelo, irmão Anderson, a vida cristã piedosa, vão receber medalhas de reconhecimento nessa sociedade. É assim que está aí? Essa é a desgraça, irmãos, que a gente vive nesse tempo. Esse é o problema que a gente vive nessa geração. É que a igreja não conhece a própria palavra do seu Senhor. E o que a igreja está querendo é louro. O que a igreja está querendo é altar. O que a igreja está querendo é ser o centro. Nós temos uma geração de líderes que querem ser bajulados pelos poderosos, quando na verdade a palavra de Deus diz que se a igreja quiser viver piedosamente, ela vai ser perseguida. Porque este mundo não suporta a palavra de Deus, não suporta a verdade, não suporta as escrituras, porque o mundo jaz no maligno. É isso, irmãos. Quem quer viver piedosamente vai ser perseguido, mas os homens maus, os homens impostores, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, eu fico perturbado quando a igreja começa a ser aplaudida. Eu fico perturbado como a igreja começa a ser de fato assim muito amada pelo mundo. Quando a igreja começa a ser muito, digo assim, receber muito louvor do mundo. Porque não é isso que a Bíblia diz. Não é o que o pastor Fabrício pensa. Não é o que a igreja batista pensa, é o que a palavra de Deus diz. O mundo, irmãos, a ideia de possibilidade, uma possibilidade moral, diante de Deus ela foi removida diante do público, de tudo. Terrorismo, inocência, aquela inocência. Irmãos, todos os dias a gente tem impureza sexual, manipulação, distorção. As nossas crianças todos os dias são inundadas, irmãos, com coisas que nem adultos tinham vergonha de ver. Adultos que não serviam a Deus tinham vergonha de ver. Isso hoje é colocado para as crianças. Isso é a nossa sociedade, irmãos. Agora, irmãos, acima de tudo isso, irmãos,
eu nunca vou esquecer, porque a palavra de Deus me diz: acima de todas estas coisas, tem um Deus que não perdeu o controle da história, tem um Deus que está acima de todas as coisas, e Ele no final, Ele vai dar a palavra final. Eu como igreja tenho que orar, eu como igreja preciso evangelizar, eu como igreja tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que agir em obediência, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz. Agora uma coisa eu preciso te dizer, e eu queria te convidar a ficar de pé. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da sua história, Deus não perdeu o controle do Brasil, Deus não perdeu o controle da nossa nação, Deus não perdeu o controle da América Latina, Deus não perdeu o controle de tudo que está ao nosso redor. Quando a gente abre determinados livros, principalmente quando você está aí no ensino médio, de algumas matérias, você olha e fala assim: meu Deus, Deus não perdeu o controle não. Determinados programas de televisão que passa por aí, meu irmão, você está esperando que fosse diferente, você está querendo que o ímpio dê fruto do Espírito, ele não vai dar não. O mundo é mau. Agora eu estou querendo entregar a você esta palavra de Deus nessa noite, é só para te lembrar de uma coisa: nos próximos dias, tudo que você está vendo aí vai piorar ainda mais, vai acirrar ainda mais, vai ser terrível os próximos dias. Mas eu preciso te dizer uma coisa: lembre-se, Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o controle da nossa vida, Deus não perdeu o controle da igreja. Ele é o Senhor da igreja, e ela vai prevalecer, e ela vai passar por tudo isso, e Ele voltará para buscar o seu povo, porque Ele é o soberano, Ele governa as nações. É Ele. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, eu não sei como é que foram os seus últimos dias, eu não sei como é que foram as suas últimas semanas, mas talvez você é um daqueles que tem dito assim: olha, parece que Deus me esqueceu, parece que as coisas saíram do controle de Deus, parece que o trem desencarrilhou, parece que as coisas estão indo de mal a pior. Eu preciso lhe dizer algo: não confunda também. Muitas vezes a gente erra, a gente peca, e a gente não quer assumir as consequências dos nossos erros. Não estou falando sobre isso, eu estou dizendo quantas vezes nós estamos indo firmes com o Senhor, mas mesmo assim parece que as coisas vão de mal a pior. Deus está no controle da sua história, Deus não perdeu o controle daquele processo, Deus não perdeu o controle daquela resposta que você espera, Deus não perdeu o controle daquela situação que você aguarda uma resposta. Acalma teu coração, confia em Deus, porque Ele é o soberano das nações. Eu queria orar por você hoje, que está achando que Deus, por alguma circunstância, perdeu o controle. Eu queria só uma coisa: que você pudesse levantar a sua mão onde você está. Só isso. Eu só queria que você, ao levantar a sua mão, você vai estar dizendo: Deus, eu entendi hoje o Senhor falando comigo. Os planos de Deus é para toda a história. Eu estou entendendo que o Senhor vai cumprir todos os teus conselhos. Hoje eu entendi, Deus, eu quero entregar ao Senhor, eu não quero ficar com meu coração ansioso, eu quero entregar ao Senhor e confiar. Eu vou lembrar que desde a antiguidade o Senhor é Deus e não há outro. Eu quero lembrar que não há outro como o Senhor. Eu quero lembrar que desde o princípio o Senhor estava à frente de todas as coisas. O Senhor é aquele Pai que vai subsistir a tudo, e a tua vontade vai ser realizada. Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Não me permita olhar para a circunstância, não me permita olhar, ó Deus, para aquilo que não é teu querer. Não me deixa baixar a minha cabeça, não me deixa, Senhor, olhar para o momento, mas me faz lembrar que o Senhor governa todas as coisas. O Senhor é aquele que faz o milagre no deserto, o Senhor é aquele que faz florescer no deserto, o Senhor é aquele que muda a história. O Senhor me faz ver agora novamente a minha família, me faz ver novamente aquele meu filho que está sendo destruído por aquela enfermidade, me faz ver novamente, ó Deus, os sonhos que o Senhor tinha para o meu coração, e que eu estou olhando apenas para o problema. Deus, muda a minha história hoje.
Muda meu coração hoje. Tira as minhas perspectivas equivocadas da vida hoje. Tira o medo do meu coração hoje, as incertezas hoje. Que eu possa descansar no Senhor, porque Tu és o soberano das nações, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Pai, nós Te adoramos nessa noite, Senhor. Deus, a Tua palavra é maravilhosa, nós não precisamos de outra coisa. Nós não precisamos de frases de efeito, nós não precisamos de chavões, nós não precisamos de nada disso, nós precisamos da Bíblia, Senhor, a Tua santa palavra, a Escritura sagrada, ministra o nosso coração, fala a nossa vida, Deus. Ó Espírito Santo, nos faz lembrar nessa noite, Deus, das Tuas promessas. Senhor, eu repreendo toda ação do diabo na vida do Teu povo. Eu repreendo toda ação do diabo, Senhor, tentando destruir, ó Deus, tentando desanimar o Teu povo, desanimar a Tua igreja. Aquele meu irmão que está em casa agora, achando que a vida dele terminou. Não terminou, porque os Teus propósitos serão cumpridos, meu Pai. Ó Deus, quantas pessoas que estão querendo tirar a própria vida, quantas pessoas, ó Deus, estão querendo acabar com a vida, porque não vê mais propósito. Deus manda te dizer, que o propósito dele vai ser cumprido na sua vida. Não adianta você tentar, Deus é que te deu a vida, e você vai viver enquanto Ele quiser, porque a vontade dele vai ser feita na sua casa, na sua vida, na sua história. Oh Deus, fala o nosso coração. Oh Espírito Santo, fala a Tua igreja agora. Fala, Senhor, a Tua igreja. Renova, Senhor, o ânimo da Tua igreja, porque Tu és o nosso Deus, Pai. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós não estamos sozinhos nessa terra. Tu estás conosco, Tu estás conosco, Tu estás conosco. Tu és o nosso Deus. Obrigado, Pai, por nos fazer lembrar nesta noite que o Senhor cuida de nós. O Senhor é aquele que age no deserto. O Senhor é um Deus de milagres. Despede-nos agora em paz para as nossas casas, Senhor, e dá-nos uma semana de vitórias, Pai. Abençoa o Teu povo, cada um que aqui está. Aqueles que estão desanimados hoje, que sejam renovados pelo Senhor. Aqueles que estão tristes hoje, sejam refeitos pelo Senhor. Aqueles que estão pensando em parar, que hoje sejam refeitos pelo Senhor. Aqueles que têm pensado em tirar a própria vida, que nesta noite todo o espírito de morte caia por terra em nome de Jesus. Seja repreendido em nome de Jesus. Que haja cura, que haja transformação, que haja libertação pelo poder do Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. E nos leva agora, Deus, para esse tempo de paz nas nossas casas. Abençoe aqueles que estão enfermos. Cura os corações enlutados, como o da irmã Adriana. Visita agora aqueles enfermos, Deus, que carecem de respostas do Senhor, como os Usa, Senhor. Visita os Usa agora no quarto da sua casa. Seja com ele agora. Ó Deus, visita, Pai. Toma, Senhor, em nome de Jesus, a cada um, ó Deus. Toma cada um, ó Deus, que está diante do Senhor agora. Visita a irmã Edinalva, Senhor, com aquela cirurgia. Abra as portas para aquela cirurgia. Deus, Tu és soberano. Visita, Senhor, as crianças que estão enfermas agora. Traz cura sobre as nossas crianças. Pai, traz cura sobre os corações que estão aqui nesta noite. E nos despede agora, crendo na Tua palavra e no milagre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada pelo Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, e a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Vamos fechar, irmãos, cantando essa canção que nós cantamos aqui. Que Ele é um Deus de milagres. E eu queria convidar você a abrir toda a força da sua voz nessa noite. Queria que você repetisse isso comigo. Os planos de Deus para toda... Vamos mais uma vez? Os planos de Deus para toda a história. Eu tenho notado, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias
onde de alguma forma o medo, onde de alguma forma a incerteza, as circunstâncias adversas, os momentos difíceis, nos faz olhar para frente e se perguntar: Deus, o Senhor continua no controle de todas as coisas? O Senhor está à frente de todas as coisas? O Senhor continua controlando todas as coisas? E a pergunta que eu queria que nós pudéssemos parar e fazer hoje é a seguinte: como eu e você podemos continuar crendo, continuar acreditando e crer de maneira profunda na soberania de Deus sobre a história, diante de tudo que nós estamos vendo? Como, Eusi, a gente crer e continuar acreditando que Deus está no controle, quando parece que as coisas não estão no controle? Como, Suane, a gente continuar crendo quando às vezes a gente olha para todas as coisas e não consegue às vezes enxergar, e como ser instrumento, ser sal, ser luz diante destas situações? E a pergunta que eu faço é: Fábio, como confiar, como continuar crendo, como acreditar na soberania de Deus sobre a história, sobre o rumo do mundo, sobre o rumo da nossa vida, sobre o rumo de tudo que nós estamos vivendo? Porque às vezes a grande questão é, eu até durante esta semana tirei uma foto, que para mim foi uma foto muito emblemática, do Vladimir Putin e do líder do Xi Jinping lá da China. Olha para essa foto, e quando você olha para essa foto, a China e a Rússia, diz ele, estão prontas para liderar o mundo. E eu comecei a ver assim em algum momento, como você, os comentários. E os comentários desta foto foram os mais diversos, mas uma coisa era interessante ali na pesquisa que eu estava fazendo. Eu queria ver qual era o tom dos comentários, qual era a forma das pessoas enxergarem esta imagem, Rafa. E a maioria das expressões eram expressões de incertezas, eram expressões de medo acerca daquilo que é o governo no mundo, o governo nas nações, as diferenças entre os países. E aí então vem essa pergunta: como continuar crendo? Como continuar confiando que Deus está no controle de toda a história quando eu olho esta imagem? Agora, não é só esta imagem. Como eu continuo crendo, irmã Silvia, quando eu recebo aquele exame que eu não esperava receber e tem um resultado nele que não era para ter aos meus olhos? Como, Adevaldo, a gente continua crendo, chegando na segunda-feira e o chefe diz assim: está despedido? Como a gente continua confiando na soberania de Deus, daquele processo que a gente sabia que ia ganhar e o veredito foi contrário a nós? Essa é a questão. Confiar na soberania quando tudo parece estar da forma que nós gostaríamos que estivesse é fácil. Mas e confiar na soberania de Deus quando nós perdemos o controle? Hoje eu queria convidar você a mais uma vez retornar para onde? Para a palavra de Deus. Queria que você abrisse o seu aplicativo, queria que você abrisse a Bíblia, e hoje nós vamos passar por alguns textos. Você que está em casa, hoje nós vamos estudar mais alguns textos, e como pastor eu tenho sido insistente: abra a Bíblia, confira na Bíblia, veja se está na Bíblia. Sabe por quê?
porque hoje algumas verdades que nós vamos estudar aqui, eu quero pedir que você guarde no seu coração estas verdades de maneira muito especial. E a primeira destas verdades, sabe qual é? Deus governa os governantes e os destinos das nações. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso à luz da palavra de Deus? E eu queria que você repetisse comigo: Deus governa os governantes e os destinos. Vamos mais uma vez juntos? Deus governa os governantes e os destinos. Pastor, mas como? De fato Ele governa. Quando eu vejo tantas atrocidades, quando eu vejo tanta coisa acontecendo, vamos para as Escrituras. E eu queria convidar você a abrir agora a Bíblia no centro, a começar pelo Salmo capítulo 22, verso 28. E eu queria que você fosse marcando na sua Bíblia. Nós vamos projetar todos os textos, mas eu queria que você fosse marcando e gravando esses textos no seu coração, Rafa. Salmo 22, verso 28 diz assim: porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. O salmista começa dizendo que o reino é dele. O reino não é de quem acha que é. O reino não é de Putin. O reino não é de Xi Jinping. O reino não é de direita. O reino não é de esquerda. O reino não é de nenhum desses que acham que é rei. O reino é do Senhor Jesus. E o texto começa já dizendo assim: porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. O Salmo capítulo 22, verso 28. Agora, andando um pouquinho mais, do Salmo 66, verso 7, a palavra de Deus diz assim: Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Os olhos do Senhor estão sobre todos os povos. Não adianta a gente achar: Deus, o que vai ser do Brasil, se A ou se B governar. Meu irmão, eu preciso te dizer uma coisa: indiferente de quem ganhe, a nação, ela está nas mãos do Senhor, e Ele domina eternamente pelo seu poder, porque Ele é rei. A quem você está confiando? A quem você está achando que o seu futuro pertence? A quem você acha que o seu amanhã pertence? Você acha que ele perdeu o governo? Não, ele domina. Só um mês, Rafa? Quando? Ele domina quando? Eternamente. Todo o tempo. Tem mais. Irmãos, eu poderia ter trazido uma centena de textos, mas eu separei pelo menos uns 10 para ficar cravado assim. É para nunca mais a gente esquecer, irmão Eduardo, que é Ele que governa as nações. Salmo 75 agora. Olha o que diz o Salmo 75. O Salmo 75 vai nos dizer versos 6 e 7. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é juiz. A um abate e a outro Ele exalta. É Ele que governa. Não tem essa de um governante de uma nação. Irmãos, daqui a pouco eu vou falar sobre o Império Romano. O Império Romano achava que ele ia dominar para sempre. Os maiores impérios de todos os tempos, por mais que achavam e poderiam pensar: nós vamos, Camila, viver para sempre, eles foram abatidos. Sabe por quê? Porque é o Senhor o juiz. Um abate e ao outro exalta. Quem olha para a história de Nabucodonosor, quem olha para a história dos reinos ao redor de Israel, quem olha para a história de todos os reinos da história, de todo o tempo, Deus abateu todos eles. Todos eles. Porque Deus é Deus. Olha Provérbios 21, o que Salomão pensa sobre isso? A gente começa pelos salmistas. Agora o que o sábio diz sobre isso, João? Salomão, ele chegou a uma conclusão interessante. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Você está aí sem dormir, você está aí preocupado, você está aí muitas vezes deita e não consegue descansar. Sabe por que você está esquecendo dessas promessas de Deus? Você está esquecendo do que orienta a palavra. Enquanto você está preocupado, o que vai ser? Não, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e é Ele que o dirige para onde Ele quiser.
Para por aí não. Daniel é um homem que se infiltrou em muitos lugares. Daniel foi um homem usado por Deus até no meio público. Olha o que Daniel pensa. E nos diz: a decisão anunciada pelos guardas, os anjos o declaram veredito, para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. É Ele que dá o reino, é Ele que tira o reino, é Ele que põe, é Ele que tira, é Ele que permite, é Ele que abate. Irmãos, Ele é soberano. É Ele que está na frente. E Daniel, ninguém melhor do que Daniel para dizer isso aqui, porque Daniel viveu um momento desafiador, viveu um reinado em que o povo de Deus estava sendo duramente perseguido. Ele com os seus amigos é levado para dentro da casa, por dentro do palácio real, e ele sabia que naquele momento, olha o que Daniel está dizendo, ele está dizendo que quem governava, ainda que fosse alguém que perseguisse Israel, era alguém que estava ali porque Deus tinha permitido. Uau! Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. A gente segue. Vamos seguir que tem mais. O que Jesus fala sobre isso? Estamos vindo dos Salmos, passamos pelo sábio Salomão, passamos por Daniel, e agora, e Jesus? João capítulo 19, verso 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que te entregou, a ti. Olha só, olha que texto lindo. Mas aquele que me entregou a ti, a maior pecado tem. Jesus estava falando com quem? Com Pilatos, nos momentos finais, prestes à sua crucificação. E ele vira para ele e diz: nenhum poder você teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Você não teria poder nenhum, Pilatos. Nenhum. Agora a Bíblia segue. Olha o que Lucas compreende sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 26. De um só sangue ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinados tempos já antes ordenados, e os limites da sua habitação. Ele fez toda a geração dos homens. Ele tem os tempos determinados. Ele controla todas as coisas. Ele é soberano. Ele não é pego de surpresa. Aí segue, ainda tem mais uma. Vamos lá agora, Paulo, só para a gente fechar assim o ciclo bíblico, do Antigo ao Novo Testamento. O que Paulo fala sobre isso? Romanos 13, 1. Todos devem ser sujeitos às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foi por Ele estabelecidos. É Ele que exalta, é Ele que põe. A gente só desobedece à autoridade quando ela vai contra a palavra de Deus. A gente só vai contra a autoridade quando ela vai contra as escrituras sagradas. Mas as autoridades foram constituídas para o nosso bem. As autoridades foram constituídas para o bem daquele que serve a Deus. Mas aqui Paulo está dizendo que todos foram constituídos pelo Senhor, todos foram dados pelo Senhor. Meus irmãos, ao longo de todos esses textos, e eu poderia trazer aqui, irmã Samara, inúmeros outros, vários outros textos, Euzi, sabe o que nós estamos entendendo? Deus, Ele não perdeu o controle. Meus irmãos, as nações estão sobre o senhorio de Jesus. Por mais que a gente não entenda, por mais, Rafa, que a gente não controle, mas só existe um que governa as nações, só existe um que é soberano, e Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, não tem exemplo melhor do que um. Me faz lembrar de um exemplo bíblico. César governava, César estava no poder, e ele faz uma lei. Qual era a lei? Tentar fazer um recenseamento, e ele manda cada pessoa para a sua cidade de origem. Está lembrado desse texto? E então ele manda, César Augusto mandou que o mundo inteiro fosse recenseado. Lucas capítulo 2, cada um volta para sua casa. E quem volta para sua casa? José.
e Maria. E eles voltam para onde? Para Belém. Sabe por quê? Porque lá haveria de cumprir uma profecia escrita há anos e anos atrás. César estava achando que estava fazendo um decreto, mas César não estava apenas fazendo um decreto. César estava sendo usado por Deus para mandar José e Maria para seu lugar de origem, para que uma promessa fosse cumprida. Qual é a promessa? Lá de Belém virá o Salvador. E eles chegam na sua cidade e lá o bebezinho nasce. Sabe por quê? É porque simplesmente eles foram cumprir um decreto? Não. Existe um Deus que é soberano nas nações. Você consegue enxergar isso? Você consegue ver dessa maneira? Você consegue enxergar Deus governando as nações? Você consegue ver o maior império do mundo, César dando uma ordem, achando que essa ordem é dele mesmo? Não, Gustavo, ele estava sendo usado por Deus, sabe para quê? Para cumprir a vontade do Senhor, porque Ele governa as nações, meus irmãos. Ele é o nosso Deus. Nunca se esqueça, Deus governa os governantes e o destino das nações. Deus governa os governantes e o destino das nações. Eu queria que você repetisse bem forte comigo: Deus governa os governantes e o destino das nações. É Ele que está no governo, é Ele que está no governo. Deus reina sobre a história. Rafa, Deus não é pego de surpresa. Você está achando que Deus foi pego de surpresa com a sua situação? Você está achando que Deus foi pego de surpresa com aquela questão que você está enfrentando na sua casa, no seu trabalho, na sua família? Não! Ele governa as nações, Ele governa todas as coisas. Agora, Ele não só apenas governa, Rafa, tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer, uma outra verdade: Deus vai realizar os seus propósitos na terra. Meu irmão, aconteça o que acontecer, o que Deus decretou vai acontecer, porque decretado está e a palavra de Deus se cumpre. Lá em Gênesis 3 ele diz: olha, eu tenho uma promessa. Lembra da promessa de Gênesis 3 que haveria de vir um Salvador? Passaram-se anos, teve todo um processo, mas no tempo certo e na plenitude dos tempos, a promessa aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus realizará todos os seus bons propósitos na terra. Agora, quando eu falo disso, Fábio, que Deus realizará os seus bons propósitos na terra, Ele tem bons propósitos para os cristãos e para a igreja. E é por isso, irmãos, que eu não tenho medo. É por isso que está uma discussão terrível aí. A igreja, irmãos, tem 2000 anos, diz o doutor Luiz Saião, e eu gosto dessa frase dele, que estão tentando acabar com a igreja, irmãos, e não conseguem acabar com a igreja. Sabe por quê, irmãos? Jamais alguém vai conseguir acabar com a igreja. Deus tem propósitos para a igreja, Deus tem propósito para o seu povo aqui nessa terra, e é por isso, irmãos, que nós precisamos voltar para a palavra. E a palavra de Deus nos dá inúmeras garantias. Quando a gente sabe e olha para isso, olha para Romanos capítulo 8. Lembra o que diz Romanos capítulo 8, verso 28? Vamos ler juntos? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu. Ele tem um propósito, e o seu propósito é bom, Rafa. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não concorde, e ainda que a gente não consiga ver, Deus é um Deus bom, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, tem livramento na sua vida que você está reclamando que só, mas lá na frente você vai olhar e vai falar assim: Jesus, muito obrigado porque o Senhor tirou aquela tranqueira da minha vida. Jesus, muito obrigado porque o Senhor tirou da minha vida aquela pessoa que talvez hoje você está chorando. É aquele emprego que você está chorando hoje. É aquela circunstância que você olha e diz assim: oh Deus, meu irmão, para de lamentar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O problema nosso, irmãos, que está nos faltando é substância, é Bíblia, irmãos. Está nos faltando palavra.
E aí a gente fica na mercê dessa fumaça para lá, fumaça para cá. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Mas irmãos, a palavra final é a palavra de Deus, Eduardo. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja vai prosseguir, irmãos, indiferente de quem ganhar. Guarda isso no seu coração. A igreja vai prosseguir, sabe por quê, irmãos? Olha a promessa que existe para a igreja aqui, ó. É por isso que eu não tenho medo, irmãos. A promessa que existe para a igreja foi o próprio Jesus que deu. Olha o que ele diz em Mateus: pois também eu te digo, Pedro, que tu és, Pedro, uma pedrinha. Pedro, tu é um pedregulho, tu é um cascalinho, Pedro. Mas sobre esta pedra, ele é a pedra angular. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, meus irmãos. A igreja de Cristo não será destruída, a igreja de Cristo não será derrotada. Ela vai continuar a crescer, ela vai continuar a avançar, todos os povos levando a mensagem de salvação. E meus irmãos, se Satanás se levantar, as portas do inferno não vão se prevalecer, porque ela é do Senhor. Mas não tem que ter medo não, irmão. Nós temos que ter medo do pecado. Nós temos que ter medo de desobedecer ao Senhor. Nós temos que ter medo de andar longe de Deus. Eu acho que você tem que pensar sobre isso. Medo é de desonrar o Senhor. Mas medo, irmão, do que vai acontecer com a igreja? Irmãos, eu não tenho medo não. Tem uma promessa para a igreja. Ele voltará para buscar a sua noiva. Ele voltará para buscar a sua igreja. A única razão dele voltar aqui, irmãos, é porque ele vai voltar, Rafa, para buscar a igreja. Ele, Jesus Cristo, exaltado, entronizado, ele continua a trabalhar em favor, irmãos, da vontade dele a partir da sua igreja. Ele está vivo. Mas parece que nós estamos aqui cegos. Parece que nós estamos assim perdidos, meus irmãos. Nós estamos perdidos, Fábio, parecendo que assim a gente está tudo, o que vai acontecer? Irmãos, Deus está no governo, e Deus tem a sua igreja. Pode entrar à direita, pode entrar à esquerda, pode entrar o que for, irmãos, a igreja vai prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O problema é que tem um monte de gente perturbada aí, gritando adoidado. Sabe por quê? Porque esqueceu a Bíblia. E tem que gritar mesmo. Quando esquece as promessas de Deus, tem que gritar, para ver se leva no grito. Não, irmãos, nós precisamos é voltar para as Escrituras. Nós precisamos é voltar para a palavra, Rafa. E nada vai destruir a igreja de Jesus, irmãos. São 2000 anos, irmãos, que estão tentando acabar com ela. 2000 anos. Não há sistema, não há governo. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Os planos de Deus é para toda a história. Os planos de Deus é para toda a história. Olha o que diz Isaías, irmãos, 49, nós lemos esse texto hoje. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou o Deus que não há outro. Eu sou o Deus, não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade. As coisas ainda que não sucederam, sou eu que digo. O meu conselho subsistirá e eu realizarei toda a minha vontade. Meu irmão, na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, você pode fazer o que for, mas a vontade de Deus vai ser cumprida. A vontade de Deus que Ele já fez, que Ele já falou, que Ele já mostrou a nós de maneira clara na sua palavra, isso vai se cumprir, porque Ele diz: o meu conselho subsistirá. É isso, Gabriel. Eu realizarei a minha vontade. Agora, meus irmãos, o Novo Testamento, o Cristo ressurreto faz essa promessa. E ele vai dizer lá em Apocalipse capítulo 2, verso 26: ao vencedor que continuar nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha que interessante, ele governa, ele está à frente, ele vai cumprir tudo isso.
Agora, Derlei, tem uma das coisas que ele prometeu e ele vai cumprir, sabe qual é? Ele voltará, irmãos. Essa mensagem sumiu dos púlpitos, essa mensagem sumiu da igreja, essa mensagem sumiu, sabe por quê, irmãos? Porque a gente está falando tanto do reino, mas a gente está querendo ficar aqui. A gente está falando tanto do reino, mas se a nossa vontade é ficar entranhado aqui no poder, irmãos, nós não podemos perder de vista, irmãos, que Cristo voltará. E quando Ele voltar, irmãos, para sempre Ele vai governar todas as nações. Tem gente que está achando que porque está governando um pouquinho aí, está se achando alguma coisa. Irmãos, Ele voltará um dia e vai governar as nações. Meus irmãos, quem terá a autoridade final para governar o mundo é o Senhor. Não será César, não foi Nero, não foi Hitler, não será um presidente da União Europeia, não será alguém da América Latina, não será alguém de direita, não será alguém de esquerda. Quem vai governar todas as nações é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele, irmãos. A igreja não tem que ter medo não, irmãos. O povo de Deus não tem que ter medo não, irmãos. Nós somos o povo da promessa, meus irmãos. Medo de A, de B. Podemos sim passar dias difíceis, podemos sim enfrentar adversidade, meus irmãos, mas a palavra de Deus diz que Ele vai voltar. E é por isso que quando eu leio 1 Tessalonicenses, meus irmãos, meu coração acelera, e eu fico assim: Maranata, hora vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Olha o que ele diz: porque mesmo o Senhor descerá, e Ele vai descer como, irmão Vilmar? Com um alarido, com uma voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e a trombeta vai tocar, irmão Fábio, e naquele dia, irmão Fábio, os que morreram em Cristo, irmão Fábio, olha quem vai levantar lá, irmão Fábio, quem vai levantar, irmão Fábio? Todos aqueles que morreram em Cristo, meu irmão. A sua mãe querida vai se levantar, porque ela morreu em Cristo Jesus, e a palavra de Deus diz que eles vão se levantar primeiro, e nós que estaremos aqui, diz o quê? Seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, e nós vamos encontrar o Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com eles, irmãos. O Senhor Jesus vai voltar, irmãos, e Ele vai buscar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo serão ressurretos, e nós estaremos para sempre com Ele. É por isso que Apocalipse capítulo 11 verso 15 diz: e o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre, meus irmãos. Essa é a mensagem da palavra de Deus. E aí você está preocupado, você está perdendo noite de sono, você está com seu coração ansioso, você não dorme mais, briga a semana inteira, está perturbado, ó, você está tomado pela ansiedade, você está tomado pelo medo, você está tomado pelo desespero, quando na verdade, irmãos, nós devemos ser tomados pela confiança na promessa da palavra de Deus, irmãos. Tomado pelas escrituras sagradas. Sabe por quê, irmão Adevaldo? O meu papai é o soberano das nações. O meu papai é o soberano das nações. É Ele que governa. E aí o nosso coração, meus irmãos, como diz Isaías capítulo 26 verso 3, Ele conservará em perfeita paz aquele que tem o propósito firme em ti, porque Ele confia em ti. Ele é o nosso Deus. Aconteça o que acontecer, venha quem for, venha as batalhas políticas, venha as batalhas de classe, aconteça o que acontecer, Deus está sentado no trono. Lembra de Isaías capítulo 6? O que diz Isaías capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias,
eu vi o Senhor. Irmão Eduardo tinha um problema para um profeta. Sabe qual é, irmão Rogério? Um rei morrer. Porque ia começar uma luta, ia perguntar para ele: quem é o novo rei? E agora, quem é o novo rei? Quem vai ser ungido como próximo rei? Quem será aquele que virá? Isaías, nessa angústia dessa resposta, ele vai para onde? Ele vai buscar o Senhor. E olha o que acontece. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aqui embaixo está um caos. O rei morreu, mas o Senhor está no trono, reinando e governando as nações. Ele está no trono, assentado sobre o seu sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo, e os anjos estavam em cima dele. Cada um tinha 6 asas, com as 2 cobriam os seus rostos, com as 2 cobriam os seus pés, com as 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra estava cheia da sua glória. Oh, aleluia! Uzias morreu. É o ano da morte do rei Uzias. Está um caos, mas Deus está no governo. É o ano de eleição. Está um caos, mas Deus está no governo. Passamos uma pandemia. Está um caos, mas Deus está no governo. Ah, meu irmão, quem te governa? Deus está no governo. Minha família está um caos, Deus está no governo. Minhas finanças estão de mal a pior, Deus está no governo. Ele não perdeu o governo não, irmão. Ele continua governando as nações. Ele é Deus, Ele é Senhor. É isso que as Escrituras dizem. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a Bíblia diz. Ele está no controle de todas as coisas. Agora, e eu vou terminar aqui. Se Deus está no controle de todas as coisas, qual é o meu papel então? Boa pergunta. Vou só agora orar? Vou só deitar, dormir? Ainda mais que o Salmo diz que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Tem gente pegando esse Salmo aí para só ficar dormindo, né? Ainda diz assim: estou confiando no Senhor. Mas a Bíblia também diz: vai ter com a formiga, a coisa é séria. Esse salmo é para confiança, não é para ficar dormindo o dia inteiro não. Deus tem planos para toda a história. Mas a pergunta que a gente faz agora: qual é o nosso papel em tudo isso? Ele é soberano. Mas qual é o meu papel? Qual é, Caio, o meu papel? Qual é o nosso papel em tudo isso? Uma das coisas mais lindas, irmãos, que a gente aprende é que Deus opera por meio de ações humanas para realizar o seu propósito. Deus escolheu a sua criação. Fábio, eu fico imaginando que só, Derlei, se a gente encontrasse aquele querubim ali que Isaías viu, 6 asas cobriam o rosto, 6 asas cobriam o pé, e 6 asas ele fazia o quê? Imagina, Rafa, domingo à noite, você voltando para casa e encontrar aquele querubim na estrada. Como é que seria, Gustavo? Mais ou menos ali perto do estádio, assim, ó. Você olhar e ele olhando para você, assim, ó. Imagina, Wilson. Imagina, irmão Marcelo, Ele podia fazer isso. E ele pode fazer isso. Mas não foi esse o meio que ele escolheu. O meio dele fazer e operar as suas ações é por nós, a sua criação. Ele quer nos usar para ser bênção nessa terra enquanto nós estivermos aqui. Ele quer usar a igreja, irmãos, enquanto a gente estiver aqui, para amar as pessoas, para cuidar das pessoas, para dividir o pão, para chorar junto, para acolher, para dar abraço. Igreja, irmãos, tem que ser o povo do abraço. Igreja tem que ser o povo do sorriso, irmãos. Igreja tem que ser um povo alegre. Porque Ele quer nos usar para isso. Ele quer usar pessoas para que o seu reino seja expandido nessa terra. Se a gente olhar, irmãos, apenas os versículos da soberania de Deus, nós teríamos uma imagem equivocada, pois a gente veria apenas a metade de um ensinamento bíblico a respeito da história da humanidade.
E uma coisa que às vezes a gente se pergunta: por que Deus ainda não tirou todo o mal do mundo? Ele não é soberano? Deus ainda não quis removê-lo, porque Ele ainda tem sido longânimo, para que muitos se arrependam e venham conhecê-lo como Senhor. Mas a Bíblia diz como seriam os últimos dias, e eu quero terminar com esses dois textos, irmã Sirlene. Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, que agora já não é mais um jovem pastor, já devia estar assim com a cabeça branca, né, irmão Fábio? Timóteo já não era mais um menino, já não era mais um pastor no início do ministério. A primeira carta, irmão Vilmar, quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo era novinho, menino, mas agora ele já é um pastor mais experiente, irmão Carlos. E para esse pastor experiente, ele começa a falar de algumas coisas que haveria de acontecer, irmão Benhur, nos últimos dias. E aí ele começa a descrever como seriam os últimos dias. Irmão, lê a Bíblia, irmão. Larga esses coach da internet aí, irmão. Lê a palavra de Deus, irmãos. Abra as escrituras e leia. E quando você quiser assistir alguma coisa boa na internet, assista quem está pregando a Bíblia. Boas mensagens bíblicas. Para de assistir esse povo que anda dizendo que você é o centro de tudo. Para de assistir esse povo que diz que você é o cara, que você é o melhor de todos. Irmão, isso aí é tudo furada. O centro é Jesus, irmãos. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. Quando a gente o conhece, nós não precisamos ficar sendo lembrados, recebendo elogio aqui, massageando o coração todo o tempo, não. Porque a nossa satisfação está nele. Um dos maiores problemas dessa geração é que se ela não for o centro, ela entra em crise. Isso começa desde a foto que posta de manhã, isso começa desde o like que não veio, isso começa de tudo isso. Por quê? Porque a satisfação não está em Deus. Se a sua satisfação está em Deus, se deu like, se não deu, se falou contigo, se não falou, se foi ou se não veio, não importa. O que importa é o que Deus pensa sobre você, meu irmão. E Ele te ama, Ele deu a vida dele por você. Você está preocupado? Ah, mas o que o outro vai achar? O que o outro vai pensar? Meu irmão, o quem mais você deveria estar preocupado já deu o veredito dele. Ele diz: eu te amo, eu dei a minha vida por você na cruz do Calvário. Agora olha o que ele diz. Olha como seriam os últimos dias, Rafa. Os últimos dias haverá tempos difíceis. Como é que são os tempos difíceis? Os homens amarão mais a si mesmo. Parece que a gente está lendo o jornal do dia. Os homens amarão mais a si mesmo. Serão o quê? Arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes. A quem? Nós nunca tivemos uma geração como essa, que tem desrespeitado tanto os pais, que perdeu o temor aos pais. É por isso que tem meninada tudo morrendo cedo, porque esse é o mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que viva muito na terra, longos dias. Muitos jovens morrendo cedinho. Por quê? Porque não obedece, desonra o pai e a mãe. Desonra o pai e a mãe. Quer ir de mal a pior, meu irmão? Desonra teu pai, desonra tua mãe. E a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam assim: ingratos, desobedientes aos pais, ímpios, sem afeição natural, irmãos. Irmão bispo, sem afeição normal. Antigamente, até aquele que não conhecia a Deus respeitava a Deus e o próximo. Mas nos últimos dias, o homem é sem afeição, não respeita ninguém. Incapazes de quê? Perdoar. Caluniadores, descontrolados. Irmãos, nós estamos numa sociedade de gente descontrolada. Você quer ver? Tenta andar um pouquinho, por um acaso você esquece um pouquinho, anda perto de uma faixa. Faixa que eu digo que você está numa pista de 3 faixas. Você vai ver um motoqueiro descontrolado vir sentar o pé no seu. Que não é um motociclista. Um motociclista sabe conduzir uma moto. Mas como nós estamos numa sociedade descontrolada,
passa, briga, buzina. Abriu o semáforo, não arranca não para você ver. E se você parar, inventar de falar alguma coisa, o risco que você está correndo é de alguém descer e você arrumar uma briga maior. Todos os dias a gente nota um problema assim, Everson, porque nós estamos vivendo uma sociedade de gente descontrolada, gente cruel, inimigas do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Irmãos, e tem gente que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso aqui foi escrito, irmãos, há mais de 1900 anos atrás. Olha aí, irmão Edevaldo, está parecendo que a gente está lendo o dia de hoje, né? Esses são os últimos dias. E você tem dúvida do que nós estamos vivendo? Você tem dúvida do que nós estamos enfrentando? Agora olha o que Paulo ainda vai dizer a Timóteo, para a gente terminar. Na verdade, Timóteo, quando isso acontecer, versículos 12 e 13, ele segue: todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo vai receber louvores, placas de reconhecimento, buquê de rosas, o cristão exemplar da classe. Não é isso que está aí? Todos que querem viver a vida cristã piedosamente, irmão Fernando, todos que querem viver, irmão Marcelo, irmão Anderson, a vida cristã piedosa, vão receber medalhas de reconhecimento nessa sociedade. É assim que está aí? Essa é a desgraça, irmãos, que a gente vive nesse tempo. Esse é o problema que a gente vive nessa geração. É que a igreja não conhece a própria palavra do seu Senhor. E o que a igreja está querendo é louro. O que a igreja está querendo é altar. O que a igreja está querendo é ser o centro. Nós temos uma geração de líderes que querem ser bajulados pelos poderosos, quando na verdade a palavra de Deus diz que se a igreja quiser viver piedosamente, ela vai ser perseguida. Porque este mundo não suporta a palavra de Deus, não suporta a verdade, não suporta as escrituras, porque o mundo jaz no maligno. É isso, irmãos. Quem quer viver piedosamente vai ser perseguido, mas os homens maus, os homens impostores, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, eu fico perturbado quando a igreja começa a ser aplaudida. Eu fico perturbado como a igreja começa a ser de fato assim muito amada pelo mundo. Quando a igreja começa a ser muito, digo assim, receber muito louvor do mundo. Porque não é isso que a Bíblia diz. Não é o que o pastor Fabrício pensa, não é o que a igreja batista pensa, é o que a palavra de Deus diz. O mundo, irmãos, a ideia de possibilidade, uma possibilidade moral diante de Deus, ela foi removida diante do público, de tudo. Terrorismo, inocência, aquela inocência. Irmãos, todos os dias a gente tem impureza sexual, manipulação, distorção. As nossas crianças todos os dias são inundadas, irmãos, com coisas que nem adultos tinham vergonha de ver. Adultos que não serviam a Deus tinham vergonha de ver. Isso hoje é colocado para as crianças. Isso é a nossa sociedade, irmãos. Agora, irmãos, acima de tudo isso, irmãos, eu nunca vou esquecer, porque a palavra de Deus me diz, acima de todas estas coisas, tem um Deus que não perdeu o controle da história, tem um Deus que está acima de todas as coisas, e Ele no final, Ele vai dar a palavra final. Eu como igreja tenho que orar, eu como igreja preciso evangelizar, eu como igreja tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que agir em obediência, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz. Agora uma coisa eu preciso te dizer, e eu queria te convidar a ficar de pé.
Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle do Brasil. Deus não perdeu o controle da nossa nação. Deus não perdeu o controle da América Latina. Deus não perdeu o controle de tudo que está ao nosso redor. Quando a gente abre determinados livros, principalmente quando você está aí no ensino médio, de algumas matérias, você olha e fala assim: meu Deus, Deus não perdeu o controle não. Determinados programas de televisão que passa por aí, meu irmão, você está esperando que fosse diferente? Você está querendo que o ímpio dê fruto do Espírito? Ele não vai dar não. O mundo é mau. Agora eu estou querendo entregar a você esta palavra de Deus nessa noite, é só para te lembrar de uma coisa: nos próximos dias, tudo que você está vendo aí vai piorar ainda mais, vai acirrar ainda mais, vai ser terrível os próximos dias. Mas eu preciso te dizer uma coisa: lembre-se, Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Deus não perdeu o controle da igreja. Ele é o Senhor da igreja, e ela vai prevalecer, e ela vai passar por tudo isso, e Ele voltará para buscar o seu povo, porque Ele é o soberano, Ele governa as nações. É Ele. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei como é que foram os seus últimos dias. Eu não sei como é que foram as suas últimas semanas. Mas talvez você é um daqueles que tem dito assim: olha, parece que Deus me esqueceu. Parece que as coisas saíram do controle de Deus. Parece que o trem desencarrilhou. Parece que as coisas estão indo de mal a pior. Eu preciso lhe dizer algo. Não confunda também. Muitas vezes a gente erra, a gente peca, e a gente não quer assumir as consequências dos nossos erros. Não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo quantas vezes nós estamos indo firmes com o Senhor, mas mesmo assim parece que as coisas vão de mal a pior. Deus está no controle da sua história. Deus não perdeu o controle daquele processo. Deus não perdeu o controle daquela resposta que você espera. Deus não perdeu o controle daquela situação que você aguarda uma resposta. Acalma teu coração, confia em Deus, porque Ele é o soberano das nações. Eu queria orar por você hoje, que está achando que Deus, por alguma circunstância, perdeu o controle. Eu queria só uma coisa: que você pudesse levantar a sua mão onde você está. Só isso. Eu só queria que você, ao levantar a sua mão, você vai estar dizendo: Deus, eu entendi hoje o Senhor falando comigo. Os planos de Deus é para toda a história. Eu estou entendendo que o Senhor vai cumprir todos os teus conselhos. Hoje eu entendi, Deus, eu quero entregar ao Senhor. Eu não quero ficar com meu coração ansioso. Eu quero entregar ao Senhor e confiar. Eu vou lembrar que desde a antiguidade o Senhor é Deus e não há outro. Eu quero lembrar que não há outro como o Senhor. Eu quero lembrar que desde o princípio o Senhor estava à frente de todas as coisas. O Senhor é aquele Pai que vai subsistir a tudo, e a tua vontade vai ser realizada. Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Não me permita olhar para a circunstância. Não me permita olhar, ó Deus, para aquilo que não é teu querer. Não me deixa baixar a minha cabeça. Não me deixa, Senhor, olhar para o momento, mas me faz lembrar que o Senhor governa todas as coisas. O Senhor é aquele que faz o milagre no deserto. O Senhor é aquele que faz florescer no deserto. O Senhor é aquele que muda a história. O Senhor me faz ver agora novamente a minha família. Me faz ver novamente aquele meu filho que está sendo destruído por aquela enfermidade. Me faz ver novamente, ó Deus, os sonhos que o Senhor tinha para o meu coração, e que eu estou olhando apenas para o problema. Deus, muda a minha história hoje. Muda meu coração hoje. Tira as minhas perspectivas equivocadas da vida hoje. Tira o medo do meu coração hoje, as incertezas hoje. Que eu possa descansar no Senhor, porque Tu és o soberano das nações, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Pai, nós Te adoramos nessa noite, Senhor.
Deus, a tua palavra é maravilhosa, nós não precisamos de outra coisa. Nós não precisamos de frases de efeito, nós não precisamos de chavões, nós não precisamos de nada disso, nós precisamos da Bíblia, Senhor, a tua santa palavra, a escritura sagrada, ministra o nosso coração, fala a nossa vida, Deus. Ó Espírito Santo, nos faz lembrar nessa noite, Deus, das tuas promessas. Senhor, eu repreendo toda ação do diabo na vida do teu povo. Eu repreendo toda ação do diabo, Senhor, tentando destruir, ó Deus, tentando desanimar o teu povo, desanimar a tua igreja. Aquele meu irmão que está em casa agora, achando que a vida dele terminou, não terminou, porque os teus propósitos serão cumpridos, meu Pai. Ó Deus, quantas pessoas que estão querendo tirar a própria vida, quantas pessoas, ó Deus, estão querendo acabar com a vida, porque não vê mais propósito. Deus manda te dizer que o propósito dele vai ser cumprido na sua vida. Não adianta você tentar, Deus é que te deu a vida, e você vai viver enquanto ele quiser, porque a vontade dele vai ser feita na sua casa, na sua vida, na sua história. Oh Deus, fala o nosso coração. Oh Espírito Santo, fala a tua igreja agora. Fala, Senhor, a tua igreja. Renova, Senhor, o ânimo da tua igreja, porque tu és o nosso Deus, Pai. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós não estamos sozinhos nessa terra. Tu estás conosco, Tu estás conosco, Tu estás conosco, Tu és o nosso Deus. Obrigado, Pai, por nos fazer lembrar nesta noite que o Senhor cuida de nós. O Senhor é aquele que age no deserto. O Senhor é um Deus de milagres. Despede-nos agora em paz para as nossas casas, Senhor, e dá-nos uma semana de vitórias, Pai. Abençoa o teu povo, cada um que aqui está. Aqueles que estão desanimados hoje, que sejam renovados pelo Senhor. Aqueles que estão tristes hoje, sejam refeitos pelo Senhor. Aqueles que estão pensando em parar, que hoje sejam refeitos pelo Senhor. Aqueles que têm pensado em tirar a própria vida, que nesta noite todo o espírito de morte caia por terra em nome de Jesus, seja repreendido em nome de Jesus. Que haja cura, que haja transformação, que haja libertação pelo poder do teu santo nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra. E nos leva agora, Deus, para esse tempo de paz nas nossas casas. Abençoe aqueles que estão enfermos. Cura os corações enlutados, como o da irmã Adriana. Visita agora aqueles enfermos, Deus, que carecem de respostas do Senhor, como os Usa, Senhor. Visita os Usa agora no quarto da sua casa. Seja com ele agora. Ó Deus, visita, Pai. Toma, Senhor, em nome de Jesus, a cada um, ó Deus. Toma cada um, ó Deus, que está diante do Senhor agora. Visita a irmã Edinalva, Senhor, com aquela cirurgia. Abra as portas para aquela cirurgia. Deus, Tu és soberano. Visita, Senhor, as crianças que estão enfermas agora. Traz cura sobre as nossas crianças. Pai, traz cura sobre os corações que estão aqui nesta noite. E nos despede agora, crendo na Tua palavra e no milagre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada pelo Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, e a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém, Senhor.